É muito bom estar de volta aqui no podcast Adriano Fonseca e eu quero falar para você que tem interesse aí nos projetos do Estado e principalmente aí em habitação, para ficar ligado no podcast, que esse podcast é para você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. Olá pessoal, estamos de volta aqui no podcast Adriano Fonseca e hoje eu estou recebendo aí, conhecendo aqui um amigo aí, Bruno Dauaire. Muito obrigado por estar aí presente, né? Eu sei que você como secretário de habitação, sua vida é corrida, né? Correu o estado todo aí. Seja muito bem-vindo, tirou esse tempo aí para você se apresentar e eu peço também que você conte um pouco da sua história aí para as pessoas te conhecerem. Bom, Adriano, é um prazer poder estar aqui, eu acho que é importante esse bate-papo. Tava doido para te conhecer porque a minha subsecretária Diane tem falado muito do seu trabalho, então para mim também é uma honra estar aqui para a gente poder bater um papo. Eu me chamo Bruno, o sobrenome é muito complicado, né? É de origem libanesa, Dauaire, né? Então algumas pessoas já substituíram meu sobrenome e eu gosto sempre de falar alguns derivados do meu sobrenome, né? Meu sobrenome é Dauaire, só que o pessoal me chama de Bruno da Laje, Bruno do Alho, né? Bruno da Hora. E esses dias inovaram, né? Bruno da Light, né? Que é a concessionária de energia lá no Rio de Janeiro, né? Eu tenho 40 anos de idade, completei 40 anos de idade agora, dia 20 de fevereiro. Estou no meu terceiro mandato como deputado estadual, né? Sou lá do interior do estado do Norte Fluminense, né? Tenho uma história de vida, assim, um pouco nômade, né? Nasci em Niterói, aí aos 13 anos fui morar na cidade de Campos dos Goytacazes. Meu pai foi prefeito do município chamado São João da Barra, então eu dividia, né, a escola em Campos com São João da Barra. A partir dos 17 anos de idade eu resolvi cursar Direito no Rio de Janeiro, fiz Cândido Mendes, me formei, né, advogado, e depois disso não parei de frequentar a BR-101 entre Campos e o Rio de Janeiro. Eu, aos 29 anos, me elejo deputado estadual. Eu venho de uma família tradicional da política lá do interior, do Norte Fluminense. Meu avô, Alberto Dauaire, teve 7 mandatos consecutivos de deputado estadual, foi prefeito, vereador. Meu pai foi prefeito da cidade de São João da Barra por 2 mandatos. E aqui cá estou, né? Segunda vez secretário de Estado, tive a honra no mandato passado de ser secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e hoje secretário de Habitação e Interesse Social do Estado do Rio de Janeiro. Sou advogado, né, de profissão, apaixonado pela política, apaixonado por gestão pública e apaixonado pelo social, né? Eu, como fui secretário de Assistência Social, eu acho que todo mundo que senta naquela cadeira ali não tem como se apaixonar pelas questões sociais do estado do Rio de Janeiro. A gente tem grandes conquistas, apesar de ter ficado apenas 6 meses. A gente falava há pouco aqui em off sobre o Café do Trabalhador. Nós que retornamos esse programa tão importante, que você conhece bem essa primeira refeição, né, da importância dela para o trabalhador que sai cedo de casa para trabalhar. Voltamos com o programa do Restaurante Popular. Então foram 6 meses de muita dedicação. E hoje, secretário de Habitação e Interesse Social do Estado do Rio de Janeiro, já completei 2 anos neste cargo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do governo Cláudio Castro, que tem investido muito, sobretudo aqui também na região serrana, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. É um governo que olha muito para o interior, independente das questões políticas em relação à população, à quantidade populacional. O governador não mede isso para poder fazer investimentos. E aqui, na cidade de Teresópolis, hoje mesmo vim visitar uma grande conquista, né? Uma grande intervenção que o governo do estado está fazendo aqui. E tenho cada vez mais que frequento aqui a cidade de Teresópolis me apaixonado. Já tenho na minha equipe minha subsecretária Diane, que é moradora, outros amigos que fazem parte da secretaria também deixaram o Rio de Janeiro para vir morar em Teresópolis, e a Diane todo dia tenta me convencer de ter uma casinha aqui. Então, é um pouquinho da nossa história, mas é uma história de muita luta, de muita dedicação. A gente foi morar sozinho no Rio de Janeiro com 17 anos de idade,
Pegava a barca em Niterói para estudar no Rio de Janeiro, me formei, me dediquei à gestão pública e tento traduzir isso dentro dos meus 3 mandatos e hoje na Secretaria de Habitação. Vou te falar, eu acho que ela vai acabar te convencendo você vir morar aqui. Pelo que eu tô vendo assim nos bastidores, eu acho que, ó, já tá ganhando, acho que Teresópolis tá ganhando espaço no teu coração, né? Não, com certeza, a cidade que eu tenho aprendido a ter um carinho muito especial, né, de tanto ouvir falar das qualidades da cidade. Toda vez que eu venho aqui, eu me encanto cada vez mais, né? A gente tem um grande empreendimento fazendo aqui, um empreendimento do governo do estado, investimento de mais de 100 milhões que a gente vai ainda falar durante o podcast. Então, isso acalenta ainda mais meu coração e quem sabe futuramente a gente não tem a casinha aqui para receber os amigos e frequentar cada vez mais essa cidade que vai ganhando espaço no meu coração. Então tá. Olha só, antes da habitação, você liderou aí a Secretaria de Assistência Social do Estado, né? Como essa experiência mudou sua visão aí e quais foram os ensinamentos, né, que você trouxe aí para o seu trabalho atual com a habitação? Adriano, eu sempre tive um trabalho voltado para as questões sociais, né? E quando a gente fala das questões sociais, a gente trata isso de maneira muito ampla. Eu me dediquei muito no meu primeiro mandato a voltar policiais militares que ocupavam as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro para as cidades de origem, né? Grande maioria desses policiais moravam no interior, estavam a 300, 400 quilômetros de distância, 200 quilômetros de distância da capital. E isso também tem um lado social de você, apesar de tratar de segurança pública, aproximar esse policial militar da sua família, trazendo mais eficiência no seu trabalho. Meu segundo mandato presidia a Comissão de Servidor Público. Então a gente fez um trabalho muito bacana relacionados à questão de assédio moral aos servidores públicos, cuidamos dos concursos públicos. Depois fui chamado para ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, mas ali que a gente passa a conhecer melhor as questões sociais do Estado, né? Porque tudo estava dentro dessa pasta. Criamos o equipamento mais completo do Brasil no combate à violência contra a mulher, a Casa de Direito da Mulher Daniela Pérez, que hoje está sediada na cidade de Miguel Pereira. Um equipamento super completo que congrega ali agente especializado para poder fazer registro de ocorrência, para não ser numa delegacia, que é um lugar que de constrangimento, aquela coisa toda, né? A mulher já está fragilizada já naquele momento. Já está fragilizada, então a gente optou por fazer um lugar para ter um atendimento especial, com agente especializado, humanizado. Né? Fizemos um espaço lúdico para que as crianças não acompanhem o depoimento da mãe, que é normalmente em relação ao cônjuge, normalmente, na maioria das vezes, em relação a relação do agressor, a relação paterna. Então a gente criou esse equipamento com capacitação. Como eu disse na minha apresentação, a gente voltou com o Café do Trabalhador. Antes de eu deixar a secretaria, eu informei a todos os prefeitos e prefeituras que as cidades estariam sendo contempladas pelo Café do Trabalhador, que é um programa social muito importante para aqueles que saem cedo de casa, às vezes não conseguem ter a primeira refeição e ficam até, normalmente, a hora do almoço ou até mesmo em jejum, até voltar para casa. E a gente consegue dar uma segurança alimentar para esses trabalhadores. Voltamos com o Restaurante Popular também, que é um programa importantíssimo para que a gente possa alimentar, como eu disse, trazer segurança alimentar para a população que muitas das vezes, com o seu salário, não consegue pagar um aluguel, criar 2, 3 filhos e ver no equipamento do Restaurante Popular uma saída para economizar o seu dinheiro, para trazer mais qualidade para dentro de casa. A gente abriu o Restaurante Popular de Belford Roxo, abrimos o Restaurante Popular da cidade de Campos dos Goytacazes, deixamos outros restaurantes populares engatilhados e, assim, de fato mudou a minha estada na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, mudou um pouco o meu perfil parlamentar, né? Não tem jeito. Você está ali, está cuidando das pautas, está tratando daqueles assuntos, tratamos
das indenizações, da chacina da Candelária, que estavam paradas há anos. Então a gente passa a ter, né, uma relação mais pessoal com os casos. Então a Secretaria de Habitação mudou o meu perfil parlamentar. Hoje eu sou um parlamentar que tem muito mais o lado social no seu mandato do que as bandeiras que eu defendia, mas que não deixaram de ser tão importantes quanto as questões sociais, porque, querendo ou não, essas bandeiras acabam se misturando, né? Então, de fato, a Secretaria de Desenvolvimento Social foi muito importante para a minha carreira política e para a minha vida pública. E até para mostrar esse carinho, esse cuidado que você tem, a gente tava conversando aqui em off, né? E a gente tava até falando sobre o café e sobre o restaurante popular, né? E me fala lá sobre o que você fez no restaurante popular, né? Sobre assistência social, como era esse olhar para as pessoas, que eu acho que é muito parecido com o que eu fiz aqui no Café Popular. A gente precisava entender as características daqueles que frequentavam o restaurante popular, né? Existiam lojistas, e o restaurante popular da cidade de Campos fica no centro da cidade. Tinham lojistas que, pelo salário que ganhavam, como eu disse, viam naquela refeição uma maneira de economizar um dinheiro, né? Mas tinham outros frequentadores que precisavam de um tratamento mais humanizado, que não fosse só a alimentação, que já é muito importante, né? Já é muito importante a gente trazer qualidade e segurança alimentar para a população. Mas a gente precisava entender aquela história que estava por trás daquele cidadão que ia lá pegar a sua refeição e comer. Então a gente criou uma equipe multidisciplinar dentro do restaurante popular, com um psicólogo, com assistente social, que desenvolvia junto deles outros trabalhos para poder entender aquela história que estava por trás daquele frequentador do restaurante popular. E hoje o restaurante popular ele é referência para outros restaurantes populares. A gente faz feira, a gente comemora todos os dias importantes. Vamos lá, Dia do Trabalhador, o Natal a gente está lá, a gente faz festa junina e acompanha esses frequentadores. Alguns deles a gente conseguiu colocar no mercado de trabalho. Outros desses queriam voltar para as cidades de origem, né? Então a gente ajudava nesse retorno. Outros a gente conseguiu capacitá-los, outros a gente conseguiu inserir, inclusive, para trabalhar dentro do restaurante popular, trazendo cidadania e dignidade. Embora que a gente saiba que a alimentação é muito importante, mas a gente quis ir mais além. Eu acho que esse é o papel social dos equipamentos que o Estado tem. A gente não pode olhar só aquele cidadão como um frequentador de um programa social. A gente tem que ir mais a fundo dele para resgatar aquele cidadão que muitas das vezes está ali, é usuário de droga, precisa de um apoio, às vezes tem ali uma família desestruturada, às vezes tem ali uma desilusão da vida que a gente consegue, através da assistência social, colocar aquele cidadão para ter uma outra perspectiva de vida. Então esse foi o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do restaurante popular da cidade de Campos, que hoje é referência, e muitos outros equipamentos, seja municipais ou do governo do estado, têm repetido isso. Tem repetido esse trabalho mais humanizado em relação aos frequentadores dos programas. Vou te falar, eu concordo exatamente da mesma forma que você falou, assim, porque quando eu peguei o café também, eu até falei na conversa com a Diane, que quando eu olhei o projeto, eu falei, cara, esse projeto tem como ir a mais, entendeu? Assim, não, eu acho que assim, essa parte de trazer a pessoa com a alimentação é uma porta para você ir muito além de... Às vezes a pessoa tá ali precisando de uma oportunidade e você ter um olhar diferenciado e conseguir ajudar essa pessoa a sair daquele... que muitos ainda querem ajuda, né? De sair daquele momento ruim que ela tá na vida dela, né? Adriano, você sabe que tem muitas pessoas ali que... Às vezes você muda a concepção de vida numa conversa. Verdade. Num acolhimento. Porque acaba... Os programas sociais acabam virando máquinas, né? Verdade. Entregou a comida, entregou a refeição, o cara sentou, almoçou, a senhora sentou, almoçou, jantou, foi embora, E aí? se alimentou, importante, mas aquele problema que faz ela, muitas das vezes, tá ali, sem perspectiva, Verdade. triste, com depressão e vivendo crises, inclusive
sem auxílio de uma saúde, de um remédio, de um atendimento. Então a gente poder colocar essa pessoa ali no trilho novamente, dando assim uma nova perspectiva de vida, eu acho que esse é o grande segredo dos programas sociais. Então a gente tenta olhar mais além para o cidadão, né? Não é só aquele cidadão frequentador. Eu costumo dizer que todos os cidadãos e pessoas, elas têm histórias de vida. Muitas dessas sofridas. Verdade. Muitas histórias complexas, muitos traumas. E a gente, com uma equipe multidisciplinar, com um acolhimento, né, com um carinho, a gente consegue mudar essas pessoas, trazer cor, trazer vida para essas pessoas. Eu acho que esse é o papel, e eu te parabenizo por enxergar, né, no Café Popular, ter essa visão. Ter essa visão. Eu tenho certeza que você tem exemplos. Tem muitos exemplos. De pessoas que você, além de entregar um pão, uma proteína, um café, você salvou a vida daquelas pessoas. Verdade. Eu acho que essa é a nossa grande missão dentro dos programas sociais e como gestor público. Né? Verdade. E vou te falar, tinha muita gente que chegava lá, às vezes queria um abraço, um carinho, pedia às vezes uma foto, tira uma foto e tal. Então assim, tu vê que vai passando no dia a dia, você vê que aquilo ali é muito mais do que, igual você falou, muito mais só de com café, só de que alimentar as pessoas, entendeu? Aquilo ali você tem como resgatar muitas pessoas. A gente até conversa com a Diana também, a gente falou, a gente botou um PSR no dia do aniversário da cidade pra desfilar com a gente, pô. Imagina a felicidade desse cara. A gente precisa ter um olhar mais humanizado, os políticos precisam ter isso. Eu tento a todo momento, sempre uma palavra que para mim é muito importante, principalmente dentro da vida pública, mas nas nossas relações particulares também. Mas nós que estamos aqui representando milhares de pessoas, nós que somos políticos, nós que estamos no mandato, nós que podemos usar o poder para construir a empatia, ela é muito importante. A gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é uma palavra que a gente tem que levar para todas as relações que a gente trava. O mundo está muito automático, cada vez mais individualista. Cada um cuidando de si, olhando para o seu próprio umbigo, criando ali, encastelando ali, a sua família. Mas a gente precisa ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pode não estar vivendo a situação daquele cidadão, mas a gente se colocando no lugar do outro, a gente vai sentir, vai pensar, vai compreender melhor o que aquela pessoa tá passando. Então, essa é uma palavra primordial na minha vida pública. Eu tento a todo momento levar empatia, harmonia, carinho, acolhimento. Quem me conhece sabe que não é um discurso aqui de podcast. Quem conhece o meu dia a dia sabe de como eu me relaciono, de como é o meu tratamento às pessoas. Eu acho que isso é um comportamento que a gente deve replicar, principalmente quem está na vida pública. Vou falar conhecendo assim pela sua equipe, das pessoas que eu conheço, cara, eu acredito que seja tudo maravilhoso mesmo, porque as pessoas que andam com você são pessoas extremamente competentes, são pessoas muito amigáveis, que recebem as pessoas muito bem. Então, assim, eu quero te dar até parabéns pelas pessoas que eu conheço da sua equipe, que são muito boas, tá? Eu sou um fã da minha equipe, né? Eu não sou nada sem a minha equipe. Eu acho que a gente não faz nada sozinho. Ai daquele que acha que faz tudo sozinho, que é o cara que resolve os problemas, o cara que... Não existe isso. Eu sem minha equipe, eu não sou nada. E aí meu pai dizia sempre, né, quando eu tava em formação de caráter, a gente ainda tá, na formação da nossa vida, mas ali meu pai falava sempre assim pra mim, Adriano, Bruno, cuidado com as tribos, porque as tribos se unem. Meu pai muito preocupado, naquela época de adolescente, da gente se juntar com pessoas pessoas erradas, ir para caminhos errados. E meu pai sempre dizia, filho, cuidado com as tribos. E eu acho que isso a gente tem até hoje, Eu acho que a gente acaba trazendo pessoas próximas da gente conforme a gente lida na vida, E eu,
graças a Deus, isso eu acho que é uma resposta do que a gente é no nosso dia a dia, é ter uma equipe, ter pessoas do bem, pessoas de bem, né, que amam o próximo e que têm empatia nas suas relações. Então eu agradeço, mas eu também sou fã da minha equipe. Aí eu vou falar um pouco da sua história política, né? A sua história política é muito forte ali no norte do estado, né? E o que despertou para você esse olhar e o olhar da sua equipe aí para a região serrana, né? Quais são os desafios e oportunidades que você vê por aqui? Adriano, quando a gente é parlamentar principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem assim, a gente forma o nosso mandato de acordo com as demandas que são apresentadas para o nosso mandato, né, parlamento. Eu sou oriundo da região norte-noroeste fluminense, obviamente sou um defensor daquela região, para o desenvolvimento econômico e social da região, né, mas ao longo do nosso mandato a gente acaba se relacionando e conhecendo outras pessoas que têm outros tipos de demanda, né? E eu, desde que assumi a Secretaria de Habitação e Interesse Social, até na Secretaria de Desenvolvimento Social, a minha equipe tinha sempre alguém de Teresópolis que me apresentava algumas demandas para a gente tratar, seja no parlamento ou no executivo. E a gente acaba se aproximando das cidades, né? Falando aqui especificamente de Teresópolis. Aí minha história começa assim, com a cidade de Teresópolis. Eu tive aqui na minha reeleição, né, conheci algumas áreas de interesse social que me chamaram muita atenção, áreas carentes que precisavam de intervenção, né? Então a gente passa a se aproximar dos problemas da cidade. Eu acho que isso é natural dentro de um mandato. Você chega ali defendendo uma região, depois você vai escutando um problema aqui, uma demanda ali, vai se aproximando dos problemas e é natural e orgânico que a gente se aproxime das cidades. Mas aí começa a minha história mesmo sendo fortalecida com a cidade de Teresópolis quando eu assumo a Secretaria de Habitação. O governador me chama, fala que tem uma missão muito difícil, mas que ele queria que eu priorizasse principalmente as áreas de tragédias, que seria a prioridade do governo dele. A gente sabe que, infelizmente, não dá para se fazer tudo, né? A gente tem que tirar leite de pedra, né? Mas o governador sempre me deu muita autonomia e respaldo para que a gente pudesse tocar essa pauta das cidades que sofreram tragédias aqui em Teresópolis. Aquela tragédia de 2011 foi chocante, né? Chocante para todo mundo. E aí eu assumo com a missão de tirar do papel algumas obras em cidades que sofreram com tragédia, né? A gente conseguiu reconstruir o meu histórico ali em Areal, uma obra parada de muitos e muitos anos, que a gente conseguiu terminar essa obra, como várias outras cidades, mas aqui em Teresópolis a gente tinha a Fazenda Hermitage. Era um investimento alto, um projeto complexo, e a gente bota debaixo do braço esse projeto, né, como secretário, bate na porta do governador, fala: governador, tá aqui. A gente precisa reparar esse erro histórico. A gente tem muita gente ainda no aluguel social, a gente tem muita gente em Teresópolis precisando de moradia. E aí, imediatamente, o governador: Bruno, pode tocar. E aí a gente começa a tocar a burocracia, que não é fácil dentro da administração pública. E aí a gente consegue tirar do papel essa obra que vai beneficiar 500 famílias. São 2.000 pessoas, se a gente botar 4 pessoas por família, que vão ser beneficiadas com a sua casa própria. E isso me orgulha muito e me aproxima de uma vez por todas com a cidade de Teresópolis, né? Faz a gente ter uma responsabilidade muito maior, né? A gente está falando de 1.500, 2.000 pessoas beneficiadas, né? E hoje eu fui tomar um café com os trabalhadores da obra, né? Com aqueles que estão botando a mão na massa para entregar o sonho dessas 500 famílias, e eu falava isso para eles, né? Vocês estão olhando ali o tijolo, né? Vocês estão olhando ali a argamassa, o concreto, mas por trás disso ali tem 500 famílias que vão ser beneficiadas, que vão ter a sua casa própria, que estão esperando há muitos e muitos anos. A gente fala da tragédia de 2011, mas a gente escuta história aqui de pessoas que aguardam sua casa própria desde 2002. Tragédia do Perpétuo. Né? Então, assim, então é muito gratificante. E isso me aproxima, como as próprias encostas que a gente tem programado para cá, né?
na posse, uma tecnologia nova. Mandei até um servidor da secretaria para o Japão para conhecer a tecnologia da barreira Sabo. Vai ser aqui em Teresópolis que a gente vai começar. Né, o Caleme, o Fel Espanhol, são obras do governo do estado que estão sendo iniciadas aqui na cidade de Teresópolis. São encostas para evitar deslizamentos, para evitar perda dos bens, perda de vida. Né, mas já a obra do meu coração é a Fazenda Hermitage, porque eu sei que ali são unidades habitacionais que as pessoas estão esperando há muitos e muitos anos. Então eu não tenho como não estar aqui próximo da cidade de Teresópolis com uma obra com investimento do governo Cláudio Castro, do governo do estado, de mais de 100 milhões de reais. Então, como você falou da Fazenda Hermitage, eu vou falar até, especificamente falando da Fazenda Hermitage, né? Queria que você falasse mais dessas 500 unidades habitacionais, né? Se você puder dar mais detalhes. Bom, são unidades habitacionais, são 4 condomínios, vários blocos, né? Vão ter áreas comuns. A gente estava até conversando ali com os síndicos dos condomínios que já foram construídos, né? Tentando entender melhor aquela dinâmica para a gente implementar isso dentro do Fazenda Hermitage. Tentando entender ali quais demandas que a gente podia traçar para poder fazer ali um complexo, quem sabe, para a criançada, para os idosos, para quem gosta de jogar futebol, né? São unidades habitacionais que o projeto bem dividido, né? Eu tenho certeza que a partir de agosto a gente já vai estar sorteando 160 unidades habitacionais para a população, e é um momento de fato muito, muito emocionante. Eu te faço até um convite para estar junto com a gente lá. Vai ser um prazer. Eu acho que é no momento do sorteio que a gente começa a ver, né, a coisa acontecer. Né? Enquanto tá ali ainda no esqueleto, ainda me dá um nervoso, né? Porque existem muitas obras que começam e param. E foi o meu pedido ao governador. Governador, eu só não quero começar. Ele falou: Bruno, se faltar dinheiro, nem que seja a conta gota, a gente vai terminar as obras. Eu estou entregando agora unidades habitacionais no Complexo do Alemão também, lá no Rio de Janeiro, zerando o déficit habitacional. É a mesma coisa. Governador, nós vamos começar, só não deixa parar. Ele falou: não, Bruno, se faltar dinheiro, porque a gente está vivendo uma crise financeira dentro do estado do Rio de Janeiro, a queda do ICMS, várias outras nuances que complicaram as finanças do estado, mas o governador sempre me respaldou, falou: Bruno, nem que seja a conta gota. E hoje eu fiquei impressionado visitando aqui, já está muito adiantado. Graças a Deus. Muito adiantado. Quem sabe até abril do ano que vem a gente não está entregando essas 500 unidades habitacionais. Então são condomínios completos, com área de lazer, né? Vai ter área para confraternização, são apartamentos grandes, né? São apartamentos confortáveis, bem estruturados, já estão ali dentro, já algumas unidades já com o início do acabamento, já vai começar ali pela parte de fora para emboçar, para pintar. Então a gente está muito feliz e vendo a obra adiantada, isso que é importante. Quem puder passar lá no Fazenda Hermitage para ver como está adiantada essa obra, você, cidadão da cidade de Teresópolis, você pode ser um fiscal da nossa obra para estar ali fiscalizando. Pô, bacana. Para terminar de ganhar teu coração aqui, você verá Teresopolitano. Chegou aqui nosso salgadinho aqui do Rei do Quibe, que é o nosso patrocinador. Rapaz. Aqui. Ó. Salgadinho artesanal, feito manualmente. Tenho certeza, a Diane se apaixonou. Tenho certeza também que você vai se apaixonar. Deixa eu provar aqui. E vou te falar, e vai virar aí, ó. Com certeza aí, vai virar Teresopolitano, vai vir pra cá, ó. Pra ver, ó. Queijo, ó. Salgadinho, bom demais. Fica aqui na rodoviária, aqui na loja 8 ali. Salgadinho top demais, artesanal, só você ir ali no Rei do Quibe e pedir. E eu vou aproveitar e já falar dos outros também, que a gente tem muito assunto pra falar. Tem a loja F também, pra você que quer aquelas garrafinhas térmicas, ou então aqueles tênis da Vans do 35 a 40. Só procurar lá na rede social, loja AF, que você vai achar lá, top demais. Salgadinho aqui, ó. E também tem aí pra você que quer consertar aí seu telefone. Hoje eu tô até usando o suporte aqui da Smartphone, que fica aqui na Avenida Cristal, na Avenida Lúcio Meira, ali na Galeria Cristal, número 36. Só você procurar ali na Smartphone a Andressa ou o Rodrigo, também ali pra você. E se tiver com alguma dor, temos aqui no New Fashion ali
a Clínica da Dor. Tem ali massagem, ele tem ali... ele fez agora as palmilhas ali, que é pra zerar a dor. Ó, quiser ali, vai fazer aquela massagem, relaxar, vai sair dali zerado, Bruno. Pra aguentar eu trabalhar direto aí, que eu sei que o secretário aí do Estado é a correria direto, trabalhando direto. Então, se quiser, vai ali, pode procurar ali o Marcelo Felício, fala que foi eu que mandei, que ele vai te deixar zerado pra você fazer essa correria do seu dia a dia. Marcelão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Por coincidência, hoje eu tô aqui com a minha lombar, tô todo travado, voltei a praticar esporte, deu uma semana, já tô... Então, Marcelão, vou chegar aí, você também do Rei do Quibe, parabéns, me tirou da dieta. Isso acontece direto com o pessoal aqui no estúdio, o pessoal quase me bate aqui por causa da dieta. E eu tenho aí também, na Feirinha do Alto, que passou aí por uma reforma lá feita pelo governo do estado, nós temos ali no Box 7 ali, o quiosque da Léo, comida caseira também, tempero aí, top demais. Quando estiver aqui na feirinha, vai lá no quiosque da Léo conhecer também a comida caseira do quiosque da Léo no Box 7. E pra finalizar tem o Adai Alimentos, que é a menina que faz aí bolo, faz caixa surpresa, se quiser mandar algum presente aí pra quem você gosta, ela tem aí a Adai Alimentos ali também, bolo top demais também, os docinhos, a caixa surpresa, muito bacana, tá bom? Rapaz, você sai daqui com celular, com certo de celular, comida, sai daqui com massagem, sai daqui com almoço. Sai com tudo. Rapaz, pacote completo esses patrocinadores, hein? E vai na Diane e tem ainda salão de beleza, né, Diane? Então, assim, você sai daqui completo. Aqui a coisa é boa, né? E aí, como que a gente tava falando de lá, eu vou fazer uma pergunta, que é a Ilha do Caxangá, um dos locais aí mais afetados, né, com todas as chuvas de Teresópolis, né, e que sempre tem problemas aí toda vez que chove. Tem algum pensamento de resolver aquela situação daquelas pessoas? Essas pessoas vão ser contempladas na Fazenda Hermitage, nessas 500 habitações que estão sendo feitas? Ou tem algum outro plano para eles? Adriano, assim? Eu há poucos minutos atrás aqui, antes de chegar nos estúdios, eu tive com o prefeito. E o prefeito até comentou com a gente da preocupação dele com a Ilha do Caxangá. A gente tá com o olhar atento à Ilha do Caxangá. A gente sabe que basta ter uma chuva para coisa ficar feia. São 40 casas, me parece, lá. Acho que é entre 40 e 60 casas, né? 40, 50 casas lá. A gente tem uma regra de cumprimento para entrega dessas unidades do Hermitage. A gente pretende cumprir a regra, né? E tentar encaixar o pessoal da Ilha do Caxangá dentro dessas unidades do Hermitage. Ainda eu não posso falar que nós vamos fazer isso, porque a gente precisa ali contemplar as pessoas que estão no aluguel social desde 2011, mas vai ser uma dedicação da minha equipe, foi um pedido do prefeito também, vai ser uma dedicação da minha equipe para que a gente possa cuidar desse problema de maneira também prioritária, né, para eles poderem ter a sua casa com segurança. Eu acho que esse é a grande virtude da Secretaria de Habitação de Interesse Social, porque a gente fala muito, Adriano, no déficit habitacional. O déficit habitacional é aqueles que não têm a casa própria, mas aqueles também que moram em área de risco, né? A gente está falando da qualidade da habitação, né? E a Ilha do Caxangá a gente sabe que é um problema crônico. Bastou ter uma chuva, alaga tudo, né? A população sofre, perde os bens, perde as coisas. Então a gente está com um olhar muito atento para tentar introduzir essas 40, 50 casas dentro do Hermitage. E aí, aproveitando com o que a gente falou da Ilha do Caxangá, isso mexe muito com o aluguel social. E aí, assim, vocês têm ideia de zerar o aluguel social aqui do estado e do município? Como que tá essa situação? O próprio cumprimento da regra nos obriga a contemplar aqueles que estão no aluguel social. Do aluguel social do estado, a gente vai zerar o aluguel social do estado. Tenho certeza que a gente vai acabar aqui em Teresópolis com quem recebe o aluguel social para dar a casa própria. A gente não vai tirar o aluguel social e deixar a pessoa sem casa, não. A gente vai tirar o aluguel social e entregar o apartamento para essa pessoa. E eu acho que a gente vai chegar muito próximo
de zerar o aluguel social aqui do município. A gente vai chegar muito próximo disso. É um avanço muito importante, porque a partir do momento que a gente vai tirando essas pessoas do aluguel social e dando a casa própria para elas, a gente abre oportunidade para outras pessoas que também moram em área de risco, né, que vivem com dificuldade para ter o aluguel social. Então, você vê que aí é uma engrenagem que a gente precisa trabalhar junto com a prefeitura. O prefeito foi muito solícito hoje, colocou a equipe dele à disposição para a gente construir esse relatório a quatro mãos, para a gente contemplar, de fato, todos aqueles que têm direito fazendo justiça na entrega da casa própria. Até porque, assim, hoje a habitação aqui é um problema muito grande na cidade. A gente tava conversando até em off, né? A gente sabe dos problemas do pessoal da Ilha do Caxangá, a gente tem o pessoal do Rosário, do Perpétuo também, que tem área de risco. Então, assim, é o que você falou. Conseguindo alocar essas pessoas nesse local e abrindo novos aluguéis sociais, você vai cada vez minimizando, né? Isso. Esse problema, né? O grande problema, como a gente falava aqui anteriormente, é a questão dos terrenos, né? Esse próprio terreno do Hermitage foi muito complexo para que a gente pudesse fazer a análise do terreno, né? Então, são terrenos que precisam de muita intervenção. E a região serrana, como um todo, a gente tem muita dificuldade de conseguir terreno. Por exemplo, do Estado, como a Diane havia falado mais cedo aqui conosco, do Estado esse é o único terreno. Então, assim, a gente precisa criar mecanismos para que a gente possa incluir terrenos no Minha Casa Minha Vida, seja da Prefeitura ou do Estado, ou construir pelo próprio Estado em parceria com a Prefeitura. Isso é bacana. E aí, para além da construção de moradias, né, a Secretaria também investe em um trabalho técnico-social, né? Poderia explicar um pouquinho da importância dessa abordagem, como impacta na vida das pessoas? Sim, Adriano, a nossa grande preocupação é o depois. Né? Depois que a gente entrega as chaves, depois que as pessoas vão morar nessas casas, nesses apartamentos. E o projeto técnico-social, ele vai ao encontro disso. Né? Ele vai cuidar dessas pessoas depois que elas recebem a chave. Cuidar em que sentido? Capacitar, entender as demandas, mostrar, trazer pertencimento daquele condomínio para que ela possa cuidar, conservar a casa dela, um condomínio bonito, com infraestrutura, para que ela possa cuidar desse condomínio. Então a gente vai manter uma equipe do Estado ali por 1 ano e meio, capacitando, ajudando essas pessoas a tirar documento, indicando essas pessoas para o mercado de trabalho, fazendo rodas de diálogo, de conversas, para a gente entender melhor. É esse trabalho humanizado, né? A gente é muito mais que entregar um apartamento. A gente sabe da importância que é a casa própria, mas a gente tem uma preocupação com o depois. E o programa técnico-social é isso, né? É cuidar daquelas famílias, é o Estado continuar ali atuando nas suas mais diversos segmentos, seja na educação, seja na assistência social, seja na saúde, seja no esporte, com essas pessoas. E eu acho que isso é muito importante, tem dado muito certo. Bacana. Né, para a conservação propriamente dita desses condomínios que são construídos. Assim você vai fazendo as pessoas cada vez mais pertencer àquele local, né? Porque uma das coisas que a gente conversou também, eu e a Diane, que assim, hoje vamos botar o problema hoje. Você tira a pessoa lá da ilha. Botando a fazenda Hermitage, você tirou aquela pessoa de um habitat que ela estava acostumada. Então até você fazer a inserção dela no novo local, ela se sentir pertencente àquilo, e aí eu vou te dar parabéns por essa preocupação que não é só de entregar a chave e entregar a casa. Parabéns por pensar nisso, de inserir as pessoas, de dar esse pertencimento às pessoas. Vou te falar, parabéns mesmo. Porque normalmente não é fácil, é o grande desafio. O grande desafio do Minha Casa Minha Vida foi esse lá atrás, né, de tirar as pessoas do seu local e levar para outro local. Então, deveria ter uma adaptação ali. As pessoas estão acostumadas, né, no seu território, né, estão acostumadas com seus vizinhos. Verdade. E aí bota ali 500 famílias juntas, né? Então, assim, a gente precisa estar ali. O Estado não precisa mediar esse momento essa transição para as famílias. Verdade.
uma das suas primeiras ações na secretaria foi a resolução, né, voltada para a empregabilidade das mulheres nas obras, né? Como surgiu essa iniciativa, né? E há mecanismo de fiscalização para garantir que essa resolução seja efetivamente implementada? Não, com certeza. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, 5% dos trabalhadores contratados das obras tem que ser mulher. É obrigatório. Nós precisamos capacitar. Mas não são capacitadas. Vamos capacitar. Mas vamos botar para trabalhar. Essas mulheres estão doidas para trabalhar. Elas são boas, né? Às vezes dá um banho nos homens. Verdade. Né? Às vezes dá um banho nos homens e a gente precisa dessas mulheres ali nas obras. São mais caprichosas. Eu sempre falo isso. Mais responsáveis. Olha, tem um olhar mais detalhado. Mais detalhado. Né? Então, o olhar de mulher é diferente. Né? Mas é uma pauta que eu defendo, né? Porque a pauta das mulheres, né, normalmente são defendidas pelas mulheres. É mais natural que você veja isso, as mulheres ali defendendo. Mas eu tenho 2 filhas, né? E aprendi muito desde o nascimento. Hoje até minha filha tá fazendo aniversário, tá fazendo 11 anos. Antônia, parabéns. Parabéns, Antônia, pra papai você. Queria estar aí junto com vocês no almoço, mas papai tá aqui muito feliz, mas dando o 100º parabéns dela, porque parabéns, ela faz questão de cantar parabéns em tudo. Ela vai tomar uma água, hoje amanhã é aniversário, cantar parabéns. Tá certo, tem que aproveitar, pô. Eu tenho 2 filhas e eu tenho muita preocupação com o mundo que está se transformando. Então, se eu não puder contribuir dentro do cargo que eu ocupo, eu vou ser um homem frustrado. Então, eu só não defendo no discurso essa pauta. Eu te falei aqui da Casa de Direito da Mulher, Daniela Pérez. Eu tive uma subsecretária, a doutora Cristiana Bento, delegada de polícia, que foi subsecretária das mulheres. A gente trabalhou o fluxograma de quando a mulher é agredida, botamos em todas as delegacias para ela entender, né, o fluxograma de tudo, da apresentação, do RO, do depoimento, para onde vai, para onde não vai, da medida protetiva, né? Então, eu sou um defensor dessa causa, né? E tem muito político que aproveita dessa causa. Eu não, eu quero contribuir de fato, né? Não é só discurso. Então, quando eu cheguei lá, eu também trabalho só com mulheres, são os raros os homens que trabalham comigo. A mulher dá um banho na macharada. Então, sentei com elas e a gente, olha, precisamos fazer alguma coisa para as mulheres. Então é isso, vambora. E a gente fiscaliza, tá? A gente fiscaliza, a gente tá em cima, tá cobrando, liga para as empresas, né? Vai lá, nós temos um fiscal que fica atrás ali. Eu vi um vídeo no seu Instagram sobre a fiscal, uma moça que ela vai fiscalizar para ver se tem realmente as mulheres, né, trabalhando nas obras. A gente tá em cima. Aí quando a gente lançou isso, mas por quê? Não tem capacitação? Eu falei, não, vambora. Tem Firjan, tem FEComércio, tem Sesc, tem Senai. Bora, vamos botar essa mulher. A mulherada tá doida pra trabalhar e dar um banho nas obras. Então, se a gente puder agora ampliar pra 10, 15, hein? Pô, mulherada, fica atenta aí que... Olha o chamamento público daqui a pouco. Tem muita obra pra vir. E aí, essa iniciativa tem gerado alguns resultados concretos? Você pode compartilhar alguns exemplos, assim? Sim, existem mulheres que se capacitaram, existem mulheres que já estavam capacitadas, que trabalham nas obras, que foram galgando seus espaços, ganhando espaço dentro das obras e hoje ocupam lugares lá em cima, no alto escalão da empresa, né? Começou ali de baixo e foi crescendo, né? Nós temos exemplos disso e nos orgulha muito. Essa mulherada dando um show, né? Numa área que até então era uma área dominada pelos homens, né? Verdade. E a gente, inserindo essas mulheres, ela tem demonstrado a capacidade de trabalho da mulherada. Então, macharada, vamos embora, vamos correr atrás do prejuízo. Então, vou aproveitar aqui para as mulheres aqui de Teresópolis. Existe alguma... vocês pensam em fazer algum curso aqui na cidade? Algum curso de preparação? Algum plano de capacitação para essas mulheres daqui de Teresópolis? Vai ter curso para cá, né? A nossa subsecretária Diane, ela tá cuidando disso. Né? Aí, ó, já pode começar a mandar mensagem pra Diane, ó. Pode perturbar a Diane, porque a gente vai capacitar. A gente tem feito outros tipos de curso, curso de cuidador de idoso, formamos muita gente ao longo do estado do Rio de Janeiro,
né? E aqui, cuidador de idoso é uma área que E tem aqui em bastante. Teresópolis a gente já fez. Né? E vai voltar o curso agora. Vai voltar o curso cuidador de idoso, vai voltar o Acho curso para bacana. engenharia civil, né? Para construção civil. Então você, mulherada que tá assistindo aqui o podcast do meu amigo Adriano, fica esperta, cobra o Adriano aqui ou cobra a Diane, Olha. pra gente poder trabalhar junto com vocês. Então aí, as mulheres de Teresópolis, tá vendo? Vai ter oportunidade aí, ó. Vai vir curso aí de cuidadores de idosos, né? Pra construção civil. Olha, tá vendo? Tá chegando aqui, tá deixando várias novidades aí pra galera, né? E eu vou te fazer uma pergunta também, né? Que atuar no executivo, né? Liderando uma secretaria tão importante, né? Te faz pensar em voos mais altos na sua trajetória política? Ou o que você pensa numa possível candidatura à prefeitura, deputado estadual, federal? O que você pensa aí? Eu tô no meu terceiro mandato como deputado estadual, né? Tem eleição no que vem, né? Pretendo concorrer novamente ao cargo de deputado estadual. A gente sonha, sempre sonha, né? Tem uma ligação muito grande com a cidade de São João da Barra, que é o meu berço político, né? Meu pai foi prefeito, meu avô foi prefeito, presidente de Câmara, foi deputado representando a cidade. É uma cidade que hoje tem o Porto do Açu, é uma cidade que ela é estratégica para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. A gente já está exportando soja, nós temos um minérioduto de Minas Gerais que chega lá para a gente exportar minério. A nossa retroárea é uma das maiores retroáreas do mundo. É um porto que é comparado a Roterdã, a outros países, mas eu dou um passo de cada vez na minha vida, né? Eu não esperava estar ocupando um cargo no executivo nessa legislatura, nesse mandato. O governador Cláudio Castro me chamou, me deu esse presente. Sou muito grato ao governador. Governador que é um governador humano, é um governador simples, né? Infelizmente, ano que vem é um ano de fim de ciclo, né? Ele não pode concorrer mais. Eu sempre digo que a gente vai sentir muita falta do seu jeito de governar, da sua simplicidade, né? Do seu tato, do seu acolhimento com as cidades do estado do Rio de Janeiro. Eu dou um passo de cada vez. Eu acho que a gente tem uma eleição dura para enfrentar ano que vem. Não vai ser uma eleição fácil, assim como não foi eleição de vereador nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Então eu estou me preparando psicologicamente, fisicamente, para poder percorrer esse estado, falando das nossas conquistas, né? Graças a Deus eu sou um político que posso falar das minhas entregas. Não fiquei ali esses 12 anos, né? Esses 3 mandatos consecutivos contando história. E nem sou muito um político de rede social, né? Aquele que gosta das lacrações, não faz o meu perfil político. Também não estou criticando aqueles quem faz, cada um tem o seu perfil político, né? Mas o meu perfil político é justamente das entregas, né? Eu posso me orgulhar muito de ter obras deixadas em vários municípios desse estado, obras importantes em vários municípios desse estado. Então eu tenho muito orgulho. E é com essa bandeira que eu vou para as ruas, né? Se Deus quiser, ano que vem, quando a Justiça Eleitoral permitir, tentar o meu 4º mandato como deputado estadual. Então é um passinho de cada vez. A última eleição foram, acho que 68 mil votos, não foram? 68 mil votos. Foi uma eleição surpreendente. Eu sou muito pé no chão, sabe, Adriano? Eu sei da responsabilidade que é ser político, que é ter um cargo. Eu respeito muito o voto. O voto é muito difícil de ser conquistado. Verdade. O eleitor está cada vez mais descrente na classe política, né? Então é uma dificuldade grande a gente conquistar aquele eleitor. E depois que a gente conquista, a nossa responsabilidade é muito grande. Tive 68 mil votos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Só na cidade de Campos foram 47 mil votos. Fui o deputado mais votado da história da cidade. Vou carregar isso comigo. Espero que dure, né, esse recorde pra gente poder comemorar. Mas ano que vem, cada eleição é uma eleição.
E a gente respeita muito a eleição, respeita muito o eleitor e a vontade do eleitor. Quem sabe o eleitor nos dá mais uma chance da gente continuar o nosso trabalho, para a gente poder continuar entregando benefícios para a população. Deixa eu te fazer uma pergunta também. Quais são os principais desafios que você enxerga aí para a área da habitação social no estado do Rio de Janeiro nos próximos anos? E quais são as prioridades da sua gestão, né, para superar esses desafios? A gente tem um déficit habitacional de mais de 500 mil pessoas sem sua casa própria. Não é uma coisa fácil. A gente trouxe do Paraná uma tecnologia para que a gente possa alimentar um sistema, um sistema tecnológico, para que a gente possa conhecer as particularidades dos déficits habitacionais de cada município. A gente tem capacitado os municípios para inserir esses dados dentro do programa, para que a gente possa ter um relatório conciso, mas também detalhado de quais são os desafios de cada município. Cada município tem o seu desafio. Eu acho que a gente fixar uma parceria junto com a iniciativa privada para que a gente possa construir mais unidades habitacionais através de benefícios do Estado. A gente tem esse programa do Habita Mais, que é um benefício que a gente dá R$25 mil para a entrada do imóvel para a pessoa financiar o restante. A gente ainda não conseguiu colocar em prática justamente pelas questões financeiras do Estado, mas é um legado que, se Deus quiser, a gente vai deixar na Secretaria para os próximos gestores poderem ampliar esse programa. Esse programa deu certo no Paraná, vem dando certo em outros estados, com esse benefício de R$25 mil, com esse subsídio de R$25 mil, a pessoa consegue ter seu crédito aprovado, uma parcela pequena, então ela sai do aluguel, tem mais qualidade de vida, e continuar acompanhando as questões habitacionais, mas eu acho que o nosso futuro é um trabalho com a iniciativa privada, e eu tenho certeza que a gente vai mitigar esses números, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, com o legado que a gente está deixando na Secretaria. A Secretaria hoje vem desenvolvendo um plano estadual de habitação, com todas as suas peculiaridades. Eu acho que, salvo engano, só tem mais um estado no Brasil que não tem, e é o estado do Rio e mais um outro estado, e a gente vai deixar isso aqui para nortear os próximos gestores sobre a habitação no estado do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu até perguntei também a Diane, que eu acho muito bacana, é que assim, eu vejo na secretaria de vocês que a participação popular é muito importante para vocês, né? Quer falar um pouco sobre essa participação? A gente sempre humaniza as relações da secretaria, A Secretaria de Estado não pode ser uma ilha isolada da população. O secretário de Estado não pode ser o príncipe. O secretário de Estado precisa estar perto da população, Nós não somos nada sem escutar as vozes dos movimentos. E graças a Deus a gente trouxe essa relação humanizada com as lideranças que cuidam dessa pauta no estado do Rio de Janeiro. São várias lideranças que participam de movimentos por moradia, e a gente abriu a Secretaria de Habitação para que essas pessoas possam ter voz. E graças a Deus isso tem dado muito certo. As pessoas têm visto a dificuldade que é uma gestão pública, a burocracia que os entraves que acontecem. Então elas participam conosco para elas verem que não é fácil tirar do papel essas intervenções na área da habitação. Então esse trabalho humanizado com as lideranças que tomam conta do movimento por habitação tem mostrado como a Secretaria lida com a habitação no estado do Rio de Janeiro, com a responsabilidade de estar escutando, de estar participando, colocando essas pessoas dentro da Secretaria. Essas pessoas sequer eram atendidas por ninguém na Secretaria. Essas pessoas chegavam lá, ficavam horas esperando, não eram atendidas, saíam sem resposta. Hoje não. A nossa equipe atende, acolhe. Muitas dessas pessoas já têm intimidade suficiente para nem marcar a hora, bater na minha porta e entrar para poder tratar assunto de habitação. Caramba, que bacana. Quer falar sobre os projetos pelo Estado da Secretaria de Habitação?
Nós temos muitos projetos. Se Deus quiser, a gente vai estar muito em breve requalificando áreas comuns, os conjuntos habitacionais. Estamos reformando vários. A gente chega à marca de mais de 1 bilhão de investimento em habitação ao longo do governo Cláudio Castro, com reforma de conjunto habitacional, construção de casa, tá? A gente está requalificando áreas comuns que estão degradadas, trazendo o social junto com o esporte, com campo de grama sintética, com academia da terceira idade, parque de criança, cuidando dessa área comum para que as crianças, os jovens e os idosos e os adultos possam ter uma área comum digna para poderem praticar o seu esporte, para poder socializar. Então a gente vem desenvolvendo isso ao longo do estado e, se Deus quiser, eu conversava com o prefeito aqui, a gente vai chegar aqui em Teresópolis, conversava com os síndicos dos condomínios do Hermitage, eles falando desse problema justamente, que a academia que está lá está precária, ninguém usa, e a gente quer ajudar a requalificar essas áreas. Muito em breve também a gente está liberando a isenção do ITD para entregar a titularidade de quem já recebeu as unidades habitacionais do Hermitage, dos condomínios do Hermitage. A gente está chegando com muita novidade aqui para Teresópolis e para todo o estado do Rio de Janeiro. Eu vou até te dar uma sugestão lá da Fazenda Hermitage. Ali tem um projeto até de um cara que é servidor público, e até um amigo meu, que é o Alan Mota, que ele acho que é Correndo por Terê, o nome do projeto dele ali. Eu não sei como que seria feito ali, que ele dá aula de corrida para as crianças ali. E aí, eu não sei se dá, mas se tivesse algum jeito de fazer uma pistazinha para as crianças treinar ali, acho que seria bacana, porque já é um projeto que tem ali. Outro projeto que a Diane falou que vocês já estão cuidando também ali é da feirinha que tem ali, E a feira também mora no meu coração ali, porque eu fui responsável também aqui pelas feiras da agricultura familiar, E quando aquela feirinha foi começar, as primeiras conversas foi comigo. Então, assim, é uma coisa também que vocês puderem ajudar a capacitar as pessoas, ajudar lá a fomentar, acho que vai ser bacana ali. E aproveitar ali, acho que fazendo contato com outra secretaria. Sim, a gente já recebeu o pedido hoje em relação à feirinha. Bruno, tá precisando de 2 banheiros. E para essas crianças também, acho que eu sou muito favorável a esses... ter esporte, ter projetos sociais nos bairros, porque eu moro em comunidade e eu sempre falo isso, Bruno. A minha época no Perpétuo, minha comunidade é uma das, assim, que o pessoal considera mais perigosa, mais violenta da cidade. E a minha época, onde que a gente perdeu menos gente pro tráfico, pra vida do crime, foi a minha geração. E aí foi geralmente por causa disso, porque a gente tinha no projeto social dentro do nosso bairro. A gente tinha futebol, a gente tinha capoeira, a gente tinha karatê, e ali era formado o nosso caráter, porque era sempre falado que a gente tinha que estudar, a gente tinha que ter nota boa, a gente não podia responder aos pais, e também a gente tinha que estar ali sempre com umas notinhas boas, apresentando tudo, e ali falava que a gente não podia beber, não podia fumar, não podia usar droga. Então, assim, eu acho esses projetos sociais muito importantes. E quando perdeu esse fato dos projetos sociais no bairro, foi que agora começa a aumentar o pessoal que vai pra criminalidade nos bairros. Então, assim, ali tem um projetinho tão bacana, sabe? Que é esse do Alan lá, do coisa. E eu acredito que deve ter até outros projetos sociais lá dentro. A gente precisa entender pra ver como que a gente pode atuar junto com os projetos sociais que salvam vidas, realmente. Assim, eu sei que não é sua pasta, mas como você tá lá, às vezes você consegue conversar com outro secretário e também ajudar lá. Eu já tô me colocando, já fazendo meus pedidos. Eu tô me colocando à disposição aqui. Eu sou secretário, mas sou parlamentar. Então, sou deputado. Então, assim, o que eu puder ajudar nos projetos sociais, eu também sou fã dos projetos sociais. Eu acho que salvam vidas. Eu acho que a gente consegue trazer disciplina. A gente consegue recuperar a vida de um jovem, ocupar a vida daquele jovem para que ele não fique na rua, ali sendo aliciado para o crime. É de grande importância. O que tem de pessoas que se formaram em projetos sociais e hoje são grandes homens de caráter, isso, cada vida que a gente salva, a gente precisa comemorar. Aí alguns falam, mas a gente não consegue salvar todo mundo. Não, mas se a gente conseguir salvar um... E quantos exemplos a gente tem de atleta de ponta que saiu de projetos sociais, pô? Então, assim, eu sei que não é sua pasta, mas se você puder pedir com certeza. Olhar
pedir lá pra olharem com carinho pros projetos Depois sociais. eu quero também conhecer daqui o de Teresópolis. projeto do Alan, que a gente pode fazer uma parceria bacana, se Deus quiser. Deixa eu te falar, aqui na cidade tem muitos projetos sociais bacanas que precisam ser incentivados, assim. Eu acredito que essa nova administração da prefeitura também, a gente entende que tá passando por um momento ruim financeiro, igual o estado também vem passando, mas eu acredito que vai olhar com carinho essa parte também, né? Bruno, vou te falar, eu fico muito feliz de ter te conhecido, assim, eu fiquei encantado com a Diane. Né, que assim, ela, vou te falar, um amor de pessoa, é a pessoa que já chegou aqui, já tomando conta de todo mundo. Hoje até te falei, né, que eu falei, ó, já era, a gente não devolve mais pra... Diane tá doida pra me trazer pra morar em Teresópolis. E eu acho que ela vai conseguir, cara, eu acho que ela vai acabar conseguindo te trazer pra cá, fazer você estar mais presente aqui com a gente, com certeza, acompanhando o dia a dia, e aí eu te dou esse tempo livre aí pra você falar o que você quiser, tá à sua disposição. Eu tô aqui, ó. Eu não vou... Doido pra comer essa bolinha de queijo aqui recheada. Mas quero agradecer, Adriano, a oportunidade de estar aqui. Espero que as pessoas gostem. Um bate-papo leve, informal. Né? A gente, quando entra num podcast, parece que assim a gente se fica mais relaxado, né? Porque não é aquele tipo de entrevista... né? É uma coisa mais... Então você fica mais relaxado. Mas eu quero agradecer aqui a você, a toda a equipe aqui do podcast. Teresópolis realmente vem ganhando espaço no meu coração. A Diane é a seringa que todo dia bota lá um líquidozinho de Teresópolis, vai lá no remedinho. Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com a cidade. Tenho muito orgulho de amanhã passar ali na Fazenda Hermitage, apontar para minha filha, falar, olha filha, ali papai ajudou a realizar o sonho de 500 famílias que não tinham sua casa própria. Porque, filha, não ter a casa própria é muito triste. Verdade. Talvez ela, por ter a casa própria dela, a gente conseguir ter a casa própria, ela não tenha noção da dimensão do que é a conquista de uma casa própria. Tem gente que leva a vida inteira para conquistar a sua casa própria. Verdade. E a gente sabe que o lar irradia muita coisa. Você ter o seu lar, o seu lar bem estruturado, a sua casinha, sem preocupação com o aluguel no final do mês, podendo usar aquele recurso do aluguel que você complementava do aluguel social, porque o aluguel social, querendo ou não, ainda é baixo. Então essas famílias precisam complementar para poder pagar um aluguel para morar, podendo estar investindo em outra coisa, seja na qualidade da alimentação, seja na educação dos seus filhos, né? Então é o que eu falo do lado da empatia e é o que eu ensino para os meus filhos. Vamos nos colocar no lugar daqueles que não têm a casa, que moram ali com esgoto a céu aberto. Vamos fazer alguma coisa por eles. Eu acho que essa é a nossa missão na Terra. Eu acho que essa é a nossa missão enquanto cidadão, enquanto cristão. Então, Adriano, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero parabenizar seu podcast. Pode me chamar outras vezes. Tá sempre aberto aqui, à sua disposição quando você quiser vir. Rei do Quibe arrebentou a boca do balão aqui. Tenho certeza que eu vou sair com a sacolinha aqui. Vai pegar, tá à vontade. Então, muito obrigado. Agradecer a todos vocês. Espero que vocês gostem. Meu nome é Bruno Dawaire, mas como eu disse aqui, pode ser da Laje, do Alho, da Light, da Hora. Fiquem à vontade. O importante é não esquecer. Né? Bruno, vou te falar, assim, eu fico muito feliz em te conhecer. Eu tinha conhecido a Diane primeiro, e aí eu vou vendo, assim, porque tem esse carisma aí. E mais uma vez eu te dou os parabéns pela sua equipe. Eu conheço a Diane, conheço a Michelle, agora estou te conhecendo, e assim, fico muito satisfeito, muito feliz em te conhecer. Uma pessoa simples, uma pessoa assim que eu vejo sendo sincero, e você se colocou aqui à disposição, falando que eu podia perguntar qualquer coisa, sabe? E foi extremamente sincero falando... Não, a única coisa que eu falei pra você não me perguntar foi sobre o meu time de futebol. Que eu sou vascaíno. E aí eu não tô no momento bom pra falar sobre isso.
Mas tá trocando de técnico, pô. Tá trocando de técnico. Entendeu? Assim, eu não posso nem te ajudar porque eu sou flamenguista. Então nem toca no assunto mesmo. Ainda mais depois do resultado do... esquece, nem toca no semana, assunto. mano. Estamos em lugares bem distantes. Entendeu? E aí, assim, eu fico muito feliz, Bruno, de te ter aqui. Assim, eu sei que a vida do secretário é muito corrida, sabe? E fico muito feliz de você estar vindo em Teresópolis aqui, conhecer os problemas da cidade, estar em contato com as pessoas e ter esse carinho, sabe? De escutar as pessoas e estar tentando resolver os problemas daqui, que a gente sabe que a dificuldade é grande. Mas só de você estar à disposição e estar aqui tentando ajudar a cidade, eu sou muito grato, eu te agradeço em nome de Teresópolis por tudo que você tem feito aqui, tá bom, meu amigo? Pô, muito obrigado e espero que essa parceria com Teresópolis com você dê muitos frutos e seja por longo tempo. Adriano, muito obrigado. Pra quem tá achando que eu frequento Teresópolis há pouco tempo, eu sou da época da Terefantasy, tá? Aí, ó. Tá entregando a idade. Assim, mas eu já falei, Já falei quarentão, tô quarentão. Tá bom, muito obrigado. Tá? Aqui, pessoal, eu quero agradecer a cada um aí, que eu sempre faço questão de agradecer no final do programa, a cada um que tem aí curtido o nosso programa, compartilhado, mandado para as pessoas aí, a cada um que nos ajuda, as pessoas que patrocinam, né, que são nossos parceiros, ao pessoal do estúdio aqui também, que eu não posso deixar de agradecer, né, que ó, o estúdio tá maravilhoso, cada vez mais o pessoal aqui tá melhorando, então assim, muito obrigado a cada um e eu peço aí vocês que sempre estejam acompanhando, compartilhem esse programa aí, que acho que vai ser muito interessante para as pessoas aí conhecerem o Bruno, saber as coisas que vão acontecer aqui em Teresópolis. E deixa aí meu beijo no coração. Até o próximo podcast. Fique com Deus.